Vamos lá, minha gente, fazer então questão da FGV sobre essas competências federativas dos artigos 21 e 22 da Constituição. Vamos ver, tá, como a FGV tem cobrado esse assunto nos últimos anos. Olha só, pessoal. Pedro, deputado estadual, consultou sua assessoria a respeito da constitucionalidade formal de um projeto de lei que pretendia apresentar. Após analisá-lo, a assessoria constatou que o projeto incursionava em matéria de competência privativa da União, artigo 22, concluindo corretamente que ele não pode legislar sobre a matéria, gente. Vamos logo aqui para a correta, porque uma é completamente contraditória com a outra. É vedado ao Estado legislar sobre a matéria, mas a União pode autorizá-lo por meio de lei complementar em questões específicas. Artigo 22, parágrafo único, pessoal, tá? Literalidade da Constituição. O prefeito município Alfa editou o decreto dispondo sobre as qualificações profissionais a serem atendidas para o exercício de certas profissões. Gente, o que foi que a gente viu? Que qualificações para o exercício profissional está no artigo 22. Então, o decreto foi editado, primeiro que foi editado de forma incorreta, porque só a lei editada pelo ente competente, que é a União, pode dispor sobre o tema. É a letra A, gente, porque primeiro que tem que ser lei ordinária e tem que ser da União. Decreto não pode estabelecer condições profissionais, qualificações profissionais e tem que ser lei federal. Letra A, uma é completamente contraditória em relação à outra. A gente já vai, para não perder tempo, gente, fazendo o gabarito para você ver qual é o conhecimento correto, tá certo? O resto é dizendo que o decreto tá ok, isso aí é besteira, tá? Vamos lá. O município Alfa, situado em localidade bucólica e muito procurado por pessoas que almejavam se afastar da agitação dos centros urbanos, editou a Lei XX. Esse diploma normativo estabeleceu a vedação de que correspondências fossem distribuídas e entregues nos horários que indicou, nos quais, conforme for apurado em audiências públicas, a população não queria ser incomodada. Em caso de descumprimento da vedação, seria aplicada a penalidade de multa, tá? Gente, isso aqui é uma questão da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, 2023, e está cobrando uma jurisprudência que está lá no seu material, tá? Dizendo que isso é legislar sobre serviço postal. Então, às vezes cai a jurisprudência. Na maioria das vezes, basta a literalidade. Mas eu preciso me preocupar com a sua aprovação e, portanto, em relação a essa questão, é a jurisprudência que diz que é a União que pode legislar sobre o serviço postal. Tá certo? Então, a 3 é a letra E, inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre serviço postal. Isso aqui não é funcionamento de comércio local. Lá no material escrito também tem, olha, o município pode legislar sobre horário de funcionamento do comércio local, mas sobre serviço postal não pode, tá? 4, questão do Senado 2022. Após amplas discussões, a Assembleia Legislativa do Estado Delta aprovou o projeto de lei XX, que veio a ser sancionado pelo governador do estado, dando origem à Lei YY. Esse diploma normativo definiu o dia 20 de junho como Dia Estadual do Bancário, sendo ainda estatuído que tal dia seria feriado para esses profissionais. A Lei YY foi muito elogiada por alguns setores, mas criticada de forma veemente por outros, sendo que as reflexões sobre a competência legislativa do Estado ocupavam o centro das discussões. Instado a se manifestar, um destacado constitucionalista observou que, à luz da sistemática constitucional, o Estado Delta não tem competência para legislar sobre a matéria que é privativa da União. Porque lá, no seu material complementar, diz que para legislar sobre feriado, isso tem implicações no direito do trabalho, gente. O empregado não vai precisar trabalhar. E isto, como é direito do trabalho, só a União pode legislar. Cuidado, que tem uma jurisprudência específica em que o Supremo declarou a constitucionalidade de uma lei de São Paulo que trouxe o Dia da Consciência Negra, se não me engano. Por quê? Existe lei federal que permite que 4 feriados com natureza cultural possam ser legislados pelos municípios. E o Estado tem a tal da data magna. Por exemplo, lá na Bahia, 2 de julho,
a independência conquistada né, contra os portugueses, o dia que vencemos a batalha contra os portugueses, no dia 2 de julho, para, né, a independência do Brasil, no processo de independência do Brasil, a data magna do Estado, cada Estado traz a sua, é 2 de julho, e os municípios podem trazer 4 feriados municipais. Isso foi considerado constitucional, a lei, se não me engano, do município do Estado de São Paulo, que trazia o Dia da Consciência Negra. Isso foi considerado constitucional porque é possível por uma legislação federal. Isso é uma exceção específica, veja como está esse julgamento, mas eu quero que você saiba que, de um modo geral, existem várias jurisprudências dizendo que Estado, porque aqui teria que ter toda essa fundamentação, baseado em lei federal, o município decretou o dia o dia do sertanejo, o dia do, imagine que seja um município do Nordeste, o dia do forró, o dia do não sei o quê, que pode ser que um município, imagine, um município forte em São João, ele pode ter essa data cultural, mas isso a partir de previsão de lei federal. Cada município escolhe os seus 4, mas isso, nesse contexto, foi considerado constitucional. Isso aqui foi concurso para consultor de constitucional, tá? Ou pelo menos consultor legislativo, com certeza, do Senado. Um grau de juridicidade maior, mas saiba que decretar feriados, de um modo geral, só a União pode, a não ser nesse caso específico. Veja essas 2 jurisprudências, mas aqui o dia do jornalista, o dia do bancário, não poderia, tá certo? Então, isso é realmente só da União. Que mais? Em razão do elevado número de ilícitos praticados por condutores de veículos automotores e de evidente sobrecarga nas companhias seguradoras, o município aprovou a Lei X, dispondo sobre a necessidade de exame de alcoolemia para que os motoristas pudessem receber a indenização contratada. Isso aqui é legislar sobre seguro. Legislar sobre seguro, seguradora, tudo isso é legislação da União, gente. Portanto, a matéria é inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre a matéria, tá certo? Cuidado que todos aqueles assuntos que estão no artigo 22, nem sempre, pessoal, eu vou ter coletado a jurisprudência. Nem sempre. Só que, por exemplo, eu não coletei jurisprudência dizendo assim, o município legislou sobre energia nuclear para dizer que para instalar uma usina nuclear, gente, não. Sobre energia, sobre energia nuclear, sobre exploração de energia nuclear, só a União legisla. Porque existem 30 anos de jurisprudência, gente, sobre... legislou sobre energia elétrica, legislou sobre direito civil, legislou sobre direito do trabalho. A gente não colocou, gente, mas eu quero que vocês entendam que vocês, às vezes, vão ter que sacar. Isso aqui é sobre seguro, gente. Então, somente legislação sobre seguro, seguradoras, só a União pode legislar, tá certo? E que, portanto, era um requisito para receber o seguro, o prêmio. Tudo isso, gente, se baseia em estatísticas de cálculos do quanto é de seguro, quais são os requisitos para receber um seguro, tudo isso é legislação sobre seguro. A gente viu que estava no artigo 22 como uma legislação só da União, tá? Letra B de bola. Questão, mas se não me engano, essa jurisprudência do STF não está no seu material. Mas existe um mundo, um universo de jurisprudências que não está no seu material. Mas eu quero que vocês consigam raciocinar a partir do tema que a gente viu que é da União, tá certo? Questão 6. O município Delta, situado na região costeira do território nacional, é um importante polo turístico, que é influenciado pela exuberância de suas praias. Além disso, esse potencial, ao ver das autoridades municipais, estava sendo afetado pelo movimento de embarcações do Porto Marítimo. Por tal razão, foi editada a Lei Municipal X, que determinava à sociedade administradora do porto que somente permitisse o acesso de navios cujo peso e dimensão não... Gente, legislar sobre porto, legislar sobre qual é a embarcação que pode entrar num porto, é legislação portuária. E de quem é a legislação portuária, pelo amor de Deus? Da União. De novo, gente, pelo tema, isso aqui é inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre a matéria portuária.
Maria, vereadora do município Alfa, solicitou que sua assessoria analisasse a compatibilidade com a Constituição de eventual lei que estabelecesse uma disciplina específica para os contratos de compra e venda de banana. Bom, isso aqui não é uma jurisprudência, mas compra e venda de banana é direito contratual, é direito civil, um contrato de mensalidade escolar, um contrato de compra e venda de banana. Isso aqui é direito civil e, portanto, você tinha que entender que é uma norma que só a União poderia legislar e que, portanto, nós estamos diante de uma lei inconstitucional, tá? Cadê o inconstitucional? Pois compete privativamente à União legislar sobre a matéria, tá certo? Letra B de bola. A Lei XX do Estado Alfa, com o objetivo de aumentar a eficiência da atuação administrativa, disciplinou a atividade de despachante, disciplinou a atividade profissional de despachante, considerando tanto no Estado como nos municípios, considerando os basilamentos estabelecidos que se estendiam dos requisitos para exercer uma profissão, ou seja, qualificações profissionais, tá, para exercer a atividade de despachante como requisito de escolaridade e habilitação a serem preenchidos até a forma como os atos deveriam ser praticados. Houve grande insatisfação de parte da categoria. Ou seja, esta lei é inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre o tema. Se eu não me engano, essa jurisprudência está no seu material. Legislar sobre como é que é a profissão do despachante, legislar sobre como é a profissão do blé. Já teve aqui no DF o carregador de mala, o carregador de mala na rodoviária. Qualificações profissionais, regulamentar a profissão. Não pode. Só a União pode estabelecer condições para o exercício profissional. Lei ordinária federal é que pode legislar sobre o tema. Veja que já é a segunda questão da FGV sobre esse dispositivo. A 8 é a letra A, tá certo? Em razão da crise econômica que assolava determinado estado da federação, foi aprovada a Lei Estadual XX, que disciplinou a suspensão e a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao consumidor inadimplente. Gente, você trazer se a empresa pode ou não pode cortar o fornecimento de energia elétrica, você está dispondo sobre o contrato de concessão que a União estabeleceu com aquela companhia de energia elétrica. E esse poder, esse serviço público é concedido pela União. Legislar sobre energia elétrica, o consumidor está inadimplente, não pode cortar a energia elétrica se ele estiver desempregado, ou qualquer outro tipo de legislação, não pode cortar no dia de domingo. Isso tudo é uma legislação que interfere no contrato de concessão do serviço público entre a concessionária e a União. Isso é legislar sobre energia elétrica, o contrato de energia elétrica, e isso somente a União pode legislar. Inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre o tema. Essa jurisprudência também está no seu material, tá? O município Alfa, conhecido polo turístico situado na fronteira do Brasil, estava deixando de arrecadar vultosos recursos. Assim ocorria porque a cidade situada no país Beta estruturaram um bingo de grandes proporções com diversas atrações. Então, uma cidade perto, né, no país, digamos, no Paraguai, tinha bingo. A cidade do município Alfa, no Brasil, não tinha bingo. O pessoal estava perdendo dinheiro. E aí, o que é que acontece? Em razão desse quadro, foi editada a lei municipal que autorizou a abertura de bingo. Pode legislar sobre bingo, gente? Não. Não pode legislar sobre bingo. Súmula vinculante número 2, inclusive, está no próprio material da aula. E essa lei também é inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre o tema. E a última questão, a Constituição do Estado Gama estabeleceu que o juízo de admissibilidade da acusação e do julgamento dos crimes de responsabilidade do governador ocorreriam perante o legislativo local. Diante do exposto e considerando a jurisprudência predominante do Supremo, é correto afirmar que a Constituição do Estado Alfa é inconstitucional, pois a matéria versada é de repetição obrigatória e não está em consonância. Não, gente. A matéria, ela é de competência da União. E a definição dos crimes de responsabilidade e as normas do processo de impeachment estão, inclusive, na Lei 1079, que é a lei que traz o impeachment do presidente da República, acho que é de 1950, ou 51, 52, mas acho que é a
A Lei 1079 é de 1950. A Lei 1079 traz os crimes de responsabilidade, traz o processo do impeachment do presidente, do governador, tá certo? E processo de impeachment de prefeito, tem também lei sobre isso. Decreto-Lei 201 de 67, que foi recepcionado como lei ordinária. Então, crime de responsabilidade é processo de impeachment do prefeito, do governador, tá tudo em legislação federal, gente. A do governador na 1079, a do prefeito no Decreto-Lei 201, que foi recepcionado com força de lei ordinária. Tudo legislação federal. Os estados não podem triscar para abrir a boca na Constituição ou na lei para falar de crime de responsabilidade ou de o processamento desse crime. Tudo isso é legislação federal. A gente viu a súmula vinculante, se não me engano, a súmula vinculante 46 ou 39, foram as duas que a gente viu lá no material e, portanto, é inconstitucional, de novo, inconstitucional, tá certo? Pela letra D, com a justificação de que isso é competência da União, não importa se o Estado vai trazer o mesmo regramento, não importa. Não pode legislar sobre crime de responsabilidade ou o processo que apura o crime de responsabilidade, que é o processo do impeachment. Questão 11, feita, não tem mais questão. Eu quero que vocês entendam que literalidade no coração, mas também um pouco de jurisprudência, e isso está nesse material complementar. E um abraço, porque agora a gente vai para os artigos 23 e 24. Até daqui a pouco.